Tenha hábitos saudáveis. Nós somos seres feitos de hábitos, e o melhor é que estes sejam bons hábitos. Movimente o seu corpo, saia do sedentarismo, pratique atividades físicas ou esportivas. Cuide de sua saúde, coma mais alimentos da natureza, que sejam crus e saudáveis. Sorria sempre, deseje um bom dia, seja gentil, cumprimente os desconhecidos. Esteja mais na natureza, respire ar puro, sinta a água e a terra nos seus pés. Ame tudo e todos ao seu redor. Perdoe aquele que lhe ofendeu. Isso vai lhe fazer muito bem. Tenha o hábito diário da oração e sinta a paz e a harmonia penetrarem na sua alma. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união.
ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. És luz em tempos de escuridão. És paz quando a revolta bate ao coração. Porque és o mestre
a nos consolar. Porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de O milagre da transformação íntima. Ó Deus, não preciso de milagres para acreditar em Ti, nem de um fantasioso sinal dos céus ou algo espetacular. Nas grandes tormentas não vejo Teu castigo, nas grandes dores não encontro a causa em Ti, nas perdas não Te atribuo a culpa, nos meus erros não Te pertence a deficiência. A luz do sol, a chuva, o ar puro, o meu corpo, a minha mente, já me bastam como fantásticos milagres que retratam o poder da Tua presença. Mas há um milagre que me interessa e preocupa, o do meu crescimento interior. E só eu posso fazê-lo. Tu me deste as condições suficientes para me converter de ignorante e obscuro em sábio e brilhante. Com arrojo, usarei convenientemente dos valores da inteligência e do amor e realizarei o milagre de uma transformação duradoura. Acalentado de firme esperança, vencerei barreiras, corrigirei falhas, superarei fraquezas e atingirei a plenitude de grandeza do meu espírito. Obrigado, obrigado. Boa noite, meus irmãos. Mais uma reunião da noite, pedindo ao Senhor as bênçãos do alto, pedindo ao Mestre Jesus que possa derramar a sua divina luz sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos também a proteção do nosso irmão Aniceto, com todos os seus companheiros, patrono da nossa casa, que possa estar nesse instante nos abençoando, nos ajudando nas nossas orações da noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores amigos. Sabemos
que o Senhor está presente na nossa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, assim dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixemos cair em tentações. E livra o Senhor de todo mal. Divino Mestre, nós pedimos a sua proteção para os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos, os mais necessitados, e a todos nós. E obrigado, e que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, na questão 55, Pluralidade dos Mundos. E Kardec pergunta então aos imortais: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Essa resposta nos remete à confirmação de uma questão, uma dúvida, né? Se existe vida fora da Terra. Sim, existe vida fora da Terra. É igual à da Terra? Não. Deus não se repete. Para que a vida se desenvolva de uma forma orgânica, exatamente como é no nosso planeta, é preciso que haja exatamente as mesmas condições climáticas, a mesma composição física, química, né, dos planetas. Então, dificilmente você vai ter uma repetição. Deus não se repete. Ele vai criando de acordo com a necessidade. O que nós precisamos entender é que quando nós falamos de vida, nós não estamos nos referindo ao corpo. O espírito sobrevive. Quando nós nos remetemos à Bíblia e encontramos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ele não estava se referindo a um corpo orgânico. Deus não é um velho de barbas brancas e cabelos longos. Ele estava se referindo à nossa natureza espiritual, que é imaterial. Sendo o espírito imaterial, ele pode sobreviver em quaisquer circunstâncias, em quaisquer ambientes. Por isso, é fato que existe vida em todos os planetas que estão no universo, porque senão Deus teria criado algo inútil, e Deus jamais criaria algo inútil. Todos os orbes que existem nesse universo infinito, eles têm um propósito, e há vida neles. Não é uma vida igual à nossa, não é uma vida orgânica específica como é aqui na Terra, mas como espírito, e nesse aspecto somos todos iguais. É muito interessante porque existem as teorias dos ufólogos, né? Os objetos voadores não identificados, OVNIs, que vêm nos visitar, e existe muito medo em relação aos extraterrestres, né? Porque a literatura e o cinema coloca como seres superiores que vêm para nos dominar. Mas, pelo conhecimento da doutrina espírita, nós entendemos que os espíritos vão evoluindo moralmente, até atingir a perfeição. E aos espíritos evoluídos é permitido viagens interestelares. Né? Eles podem ir a qualquer ponto do universo, em qualquer planeta. Mas os espíritos inferiores não. Eles estão vinculados ao seu grau evolutivo.
Então, um espírito como nós, que estamos aqui no primeiro degrau da escala, que é um mundo de provas e expiações, mesmo em desdobramento, quer dizer, na hora do sono, ou depois da desencarnação, quando nos libertarmos do nosso corpo, nós não vamos ter autorização para visitar um mundo feliz, porque nós não conquistamos esse direito. Mas um espírito puro, que já habita planetas divinos, esse pode vir até nós. E qual é o símbolo da pureza, né? Não é a prática do amor? Não é a compreensão, o exercício da humildade? Então, quando nós imaginamos, né, que extraterrestres vivem entre nós, isso é fato, existem muitos espíritos de outros planetas já reencarnaram aqui na Terra. Mas tem um que é o mais famoso do mundo, é o próprio Cristo. Então, quando nós vemos a descrição da formação do globo, é descrito na Bíblia que o Verbo já estava presente quando o planeta ainda era uma bola de fogo. Quer dizer, antes que as condições orgânicas se estabelecessem para as primeiras encarnações, Jesus já era o governador do nosso planeta. Isso quer dizer que ele galgou a sua evolução para chegar a um espírito puro como ele é em outros lugares. Então ele não se desenvolveu aqui. Mas a sua presença, o seu exemplo nos mostra que espíritos superiores não vêm até nós para nos dominarmos, mas para nos ajudarmos a evoluir. É esse o objetivo. Por quê? A característica do espírito superior é a sua capacidade de amar, de humildade, e se coloca como instrumento de Deus na criação para ajudar a todos a atingir esses graus de evolução, como fez o Cristo para conosco. Então, há sim vida em todos os planetas, não a vida orgânica como aqui na Terra, mas a vida espiritual. E ela vai ter diversas formas, né? A próxima questão diz assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Quer dizer, cada globo vai ter uma constituição física de acordo com as condições que o planeta oferece. Então, na Lua tem vida? Tem. A vida é igual à que tem na Terra? Não. Por quê? Porque lá não tem oxigênio, porque lá não tem outras fontes de alimentos. Então, não é possível viver na Lua com o corpo orgânico que nós estamos. Mas é possível estar na Lua como espíritos desencarnados. Tem um livro do André Luiz Ruiz que fala sobre Despedindo-se da Terra, se não me engano, e ele fala que a Lua era um ponto de encontro para alguns espíritos que, já endurecidos nessa fase de transição planetária, eles não iriam mais reencarnar na Terra. Por isso eles eram levados para a Lua, para que da Lua pudessem galgar um novo mundo, um mundo primitivo provavelmente, para onde eles seriam exilados. Então, a vida existe? Existe. Como espírito, nós podemos viver em ambientes diferentes. E cada planeta oferece condições específicas para a necessidade dos seres. Então, por isso são diferentes. Na questão 57, diz assim: não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, aqui na Terra nós já temos modelos, né, de seres que conseguem viver em condições diferentes, né? Ele cita o exemplo da vida marinha. Nós não conseguiríamos sobreviver sob a água, não conseguimos respirar, mas os peixes conseguem. E em outros lugares insalubres, né, com excesso de calor, vai ter um tipo de vida lá. É isso que ele quer dizer. Mesmo os planetas sendo tão diferentes, trazendo condições diferentes, o espírito que o habita tem a organização física adequada àquelas condições. Então, a condição física também é diferente.
Na questão 58 diz assim: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles como a aparência de uma estrela? A resposta é muito interessante. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres, da mesma maneira que a vossa, que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então, aqui ele vem confirmar que para cada mundo existe uma constituição física apropriada. Mas o espírito é o mesmo, que vai evoluindo e galgando uma condição melhor, de acordo com a sua capacidade. A nossa matéria, esse corpo físico que nós habitamos hoje, ele é limitador. Nós estamos aprisionados no corpo. Como espíritos, nós não precisamos de uma luz artificial. Nós podemos gerar a nossa própria luz e não precisaríamos do sol ou de uma luz elétrica para iluminar o ambiente, fora do corpo. Mas dentro do corpo, nós precisamos da luz que se reflete nos objetos para que nós possamos identificá-lo. Então, a gente percebe que o corpo é um limitador. E à medida em que nós vamos evoluindo, esse corpo vai se transformando. Por isso, há planetas que não têm a mínima condição de existência de vida orgânica. Mas ele é habitado por espíritos que já não precisam mais de um corpo orgânico, porque evoluíram ao ponto de não precisarem mais da matéria como limitadores. Por que há essa limitação? Justamente porque é preciso que haja evolução moral, para que nós nos libertemos da matéria e tenhamos a liberdade, como Cristo teve, sendo um espírito puro, de estar entre nós, ainda espíritos em provas e expiações, de caminhar ao nosso lado e dar o exemplo de amor, de humildade que ele nos trouxe. Então, o nosso modelo é Jesus. Nós precisamos olhar para ele e vermos os espíritos superiores, que vão habitar os inúmeros orbes nesse universo infinito. Pela bondade, pelo amor, têm liberdade de ir e vir. Aqueles que ainda, como nós, não conseguiram atingir esse estágio, têm as limitações e estão restritos a determinados orbes. Mas há vida em todo o universo, porque Deus não faz nada à toa. Tudo tem a sua utilidade. Vamos encerrando, então, o nosso estudo da noite. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, eu acho que cada um de nós no mundo precisa fazer as suas escolhas decisivas. Porque quando tudo isso passar, toda essa luta que cada um de nós enfrenta, nós vamos precisar estar diferentes, estar melhores. E se há uma coisa que nós vamos precisar muito, talvez mais do que jamais precisamos, é gostar de viver. É sentir a satisfação de permanecer na Terra o máximo que pudermos, porque aqui estão os nossos compromissos. Somos o passado em forma de presente e viemos buscar, sem dúvida nenhuma, tudo que precisamos consertar em nós e na vida. Quando nós chegamos à doutrina espírita, e raros de nós chegaram pelo nascimento numa família espírita, nós nos surpreendemos com a quantidade de estudo e de trabalho que a doutrina espírita nos oferece. Entretanto, com o passar do tempo, nós percebemos algo mais,
que após os primeiros momentos, que são sempre de busca de auxílio para nós mesmos, o convite que nos é feito é de nos aprofundar no autoconhecimento e na verdadeira fraternidade. Eu costumo dizer que se a doutrina espírita não está tornando você uma pessoa mais atenta, mais solidária, melhor, pelo menos em algum sentido, há alguma coisa muito errada e não é com doutrina espírita. E eu, ao longo dos anos, eu cheguei à Comunhão Espírita de Brasília com 15 anos de idade. Meus avós paternos já eram espíritas desde a década de 30. Mas eu fui católica, fiz primeira comunhão, era a única da família. Entretanto, sempre vi os chamados mortos, desde muito pequena. E aí chegou uma hora que não teve jeito. E chegando à Comunhão Espírita de Brasília, encontrei pessoas maravilhosas, os seus fundadores, os seus trabalhadores, que ensinaram tudo, ou quase tudo, que eu precisava aprender, principalmente a verdadeira solidariedade, o enxergar o outro de verdade, mas ter profunda alegria em fazer isso. Porque é claro que em doutrina espírita sempre existiram também as pessoas vítimas, porque as há no mundo inteiro, as pessoas que adoram contar um drama e não sair dele, as pessoas que adoram arrastar correntes. E quem de nós não conhece alguém, ou muita gente, que, no nosso interesse de ajudar, ouvimos toda a dificuldade da pessoa e quando nós vamos emitir alguma opinião, a pessoa já diz: você não entendeu o meu caso. Eu aprendi que pessoas que dizem isso, no fundo, não querem ajuda nenhuma. Aprendi que o número de pessoas que não querem ser ajudadas, embora digam que precisam e querem ajuda, é enorme. E às vezes nos enganam por muito tempo. E é claro, os dias na Terra nunca foram fáceis. E de tempos a essa parte estão muito mais difíceis. Porque parece que quanto mais o homem sabe, mais dificuldade ele tem de lidar consigo mesmo, com a vida em torno. A verdade é que os níveis de tristeza, de depressão, de suicídio no mundo, inclusive em países onde tudo está solucionado, onde o conforto material é muito maior, onde as pessoas não têm grandes dificuldades de solucionar suas questões, o índice de suicídio só aumenta. Tempo a tempo, década a década, e infelizmente um número cada vez maior de gente muito jovem tira a própria vida. Recentemente, depois que a pandemia começou, o índice de suicídio entre meninos e meninas de 9, 11 anos nos Estados Unidos cresceu tanto que os pais não puderam ignorar e as escolas também não. Então, sabemos bem que hoje é uma dificuldade emocional. Amanhã a pessoa se isola. Depois ela não vê satisfação em nada. E por aí ela vai. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, Chico Xavier ainda era moço. Ele começou a ter uma série de dificuldades de saúde que o acompanharam até os seus 92 anos de idade. Mas ele ia muito a médicos. Os médicos, naturalmente levado por amigos, os médicos começaram a dizer a ele que as dificuldades dele eram praticamente intransponíveis, que ele não encontraria solução, nem para o seu olho doente, que já estava praticamente cego, nem para a sua fragilidade física, que volta e meia chamava a sua atenção e lhe trazia uma série de lutas. Ele teve angina praticamente a vida toda. Tenho amigos que já tiveram crise de angina e costumam me dizer que até hoje se surpreendem em que uma pessoa como Chico Xavier tenha suportado as crises de angina. Porque dizem eles que quando vem a crise de angina, você tem vontade
de esmurrar a parede. Tamanha a dor que a crise de angina provoca no seu coração, e o mal-estar no corpo inteiro é impressionante. Mas naquela época, o Chico ainda era bem moço, entretanto, o prognóstico dos médicos nunca era bom. E Emmanuel começou a reparar que ele, Chico, estava assim extremamente desanimado. Ele começou a não ter vontade de comer. Ele começou a se isolar um pouco, e era a última coisa que ele podia fazer, porque a sua tarefa estava totalmente ligada ao contato com as pessoas necessitadas de toda a parte que o buscavam e que o buscaram a vida inteira. Ele, Emmanuel, começou a reparar nas refeições do Chico. O Chico comia um pequeno pedaço de pão, deixava todo o resto. Alguém lhe oferecia o seu biscoito favorito, ele declinava. Não se alimentava direito, um dos sintomas. Emmanuel pensou, preciso fazer alguma coisa. Isso o Chico contou muitos anos depois. E começou então, desde cedo, num determinado dia, disse a Chico, hoje vamos passar o dia inteiro juntos. E os próximos dias também. Porque eu vou acompanhar todo o seu dia a dia, no seu trabalho, quando você volta para casa, as suas refeições. Eu quero que você retome o seu gosto de viver, a sua alegria de viver, antes que a situação fique mais difícil. E assim foi. Desde a hora do café, quando o Chico olhava para o café, olhava para o pão, com aquele olhar assim meio desgostoso, Emmanuel não se dava por achado. Coma. No trabalho, o tempo inteiro, qualquer emoção diferente, qualquer pensamento de tristeza, Emmanuel aparecia na hora e dizia, pense positivo. O que você está fazendo? Que pensamento é esse? Então, durante semanas, Emmanuel praticamente controlou tudo que o Chico fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele comia. E de manhã cedo, vá caminhar. O Chico cedinho, acordava muito cedo, porque tinha que estar cedo no trabalho. E quando começava a caminhar, Emmanuel já aparecia. Olhe, Chico, que árvore linda. Olha aquele passarinho ali, fazendo ninho na árvore. Olha a passarinha já organizando o ninho para que nasçam os filhotes. Que coisa linda, não é, Chico? Emmanuel, que nunca foi muito de dizer palavras boas para o Chico, ao contrário, era um mentor rigoroso, começou o tempo inteiro a chamar a atenção do Chico para todas as belezas, todas as alegrias, todas as cores que a vida tinha. E muitos anos depois, o Chico contou esse episódio. Ele disse que houve momento em que realmente os médicos, de forma tão incisiva, diziam a ele que ele nunca teria saúde nenhuma, que ele acreditou que brevemente estaria afastado de todos que amava e principalmente da tarefa que ele sabia que tinha que desempenhar. E quando as pessoas diziam, mas Emmanuel é muito rigoroso com você, Emmanuel te dá muita bronca, vive com essa disciplina toda em cima de você, ele então contou essa história, dizendo que naquelas semanas ele pôde entender, ele pôde sentir o carinho de Emmanuel por ele e a preocupação de Emmanuel para que ele tivesse um outro olhar, um novo olhar para a vida, para que tudo mais ficasse em segundo plano e ele pudesse perceber que ainda viveria muito. Quando ele tinha 32 anos, ele teve uma crise, talvez uma das primeiras crises de angina, em que o coração doía tremendamente e parecia que ia sair pela boca. E ele sentou-se no degrau da cozinha que levava ao quintal, sentindo dor e, obviamente, quando você sente alguma coisa no coração, a sua respiração imediatamente começa a ficar alterada.
E ele começou a buscar o ar sem conseguir fazer entrar o ar nos seus pulmões. E Emmanuel então apareceu e disse a ele: você está fazendo o que aí, Chico? E o Chico botou a mão no peito e disse: eu estou morrendo, o senhor não está vendo? Eu estou morrendo. Eu quero perguntar uma coisa: se eu morrer, o senhor me recebe? Na verdadeira vida? Emmanuel, com a maior tranquilidade, disse ao Chico: olha, eu tenho uma reunião. Se você morrer, eu não vou poder te receber, porque eu tenho uma reunião. E desapareceu. Imagine, você vê o seu mentor espiritual, você tem 32 anos, você está sentindo falta de ar, você pergunta a ele se ele vai receber você do outro lado da vida, e ele diz que tem uma reunião e desaparece. Ele ficou 10 vezes pior em questão de segundos. Aparece Sheila. Chico, o que você está fazendo sentado nesse degrau? Irmã Sheila, eu estou morrendo. Emmanuel já apareceu e disse que não pode me receber se eu morrer. A senhora me recebe? Irmã Sheila disse: ô meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. Não vou poder te receber também. E desapareceu. Nem preciso dizer a vocês que o Chico contava que praticamente se deitou no chão frio da cozinha, aguardando a morte. Quem já teve alguma dificuldade de saúde e ficou nervoso por isso, sabe bem o que é. Você fica 10 vezes pior quando você acha que aquilo vai causar um problema maior e, obviamente, o nervoso te leva a ter milhões de coisas. Aparece o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra vê o Chico ali praticamente deitado. Meu filho, o que é isso? O que está acontecendo com você? Ah, Dr. Bezerra, olha, eu estou morrendo. Eu não consigo respirar, o meu coração dói como se fosse sair pela boca. Emmanuel já esteve aqui, disse que não pode me receber se eu morrer. Irmã Sheila tem uma reunião com ele. E o senhor? Dr. Bezerra sorriu e disse: ô meu filho, eu não sei se eu posso te ajudar, mas quem sabe? Abaixou-se, colocou a mão sobre o coração do Chico, fechou os olhos, fez uma prece, e o Chico viveu mais 60 anos depois daquele dia. 60 anos. E viveu da melhor maneira possível, fazendo todo o bem que podia e cumprindo integralmente a sua missão. Quando nós começamos a nos deixar impregnar pela desesperança, quando nós não temos sonhos para o dia de amanhã, nós começamos a ter um mal-estar que é até físico. Porque é claro que nós vamos em busca de energias que não são as mais positivas. E vamos impregnando o nosso espírito e depois os nossos órgãos físicos. E somatizando tudo isso, nós acabamos desenvolvendo enfermidades seríssimas. O Chico dizia que, pelo que ele ouvia dos amigos espirituais, não havia uma enfermidade no mundo que não tivesse começado de um instante de desânimo. Mesmo aquelas que vinham do nosso passado e que eram, de alguma forma, resgates. Por isso, nós que hoje nos preocupamos de anos a essa parte, tanto com a nossa alimentação, porque os médicos, a ciência avança e nos ensina, isso não faz bem, isso é melhor, não nos preocupamos em nos alimentar emocional e espiritualmente para vivermos com qualidade e muito mais. Há pessoas que têm moratórias impressionantes, porque os médicos as desenganam. Eu tive amigos e amigas que o médico textualmente disse: olha, eu vou dar alta para a senhora morrer em casa com os seus. E a pessoa viveu mais 30 anos. Porque quando ela saiu dali, ela mudou alguma coisa fundamental na vida dela. E não foi só a questão dos remédios, não. Foi a questão do pensar,
do sentir, do gostar de novo de viver. Outro dia eu disse a alguém o que eu considero para mim um compromisso. Não sabemos ainda, até que essa pandemia seja completamente dominada pelas vacinas, por novas atitudes, quanto tempo isso vai durar? Não sabemos quantos ainda vão partir. Por negligência, por invigilância, ou porque talvez tivesse chegado o seu momento. Mas, para aqueles que vão ficar, haverá um compromisso de viver por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de uma vacina, que porventura foram colocados em risco e acabaram se contaminando. Nós teremos que fazer isso, porque a humanidade precisa aprender sem imaginar que, se agora não der certo, outras coisas piores virão. Mas o que pode ser pior do que não aprender e não deixarmos, enfim, de sermos orgulhosos, egoístas? Será que agora nós finalmente vamos exercer aquela fraternidade, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus veio para nos apontar? Será que finalmente agora vamos aprender? Provavelmente nem todos. Mas um dia, quando nós retornarmos no nosso momento de voltar à verdadeira existência e contarmos que vivemos um período tão difícil e grave como esse na Terra, muitos dos irmãos desencarnados nos perguntarão o que nós fizemos dos anos que vieram depois. E eu espero sinceramente, amigos, que nós possamos ter a melhor resposta. Houve um grande escritor chamado Ernest Hemingway. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1953 porque escreveu um livro, um clássico, chamado O Velho e o Mar. Na verdade, é a história de um homem que luta com um peixe sozinho num barco, e a luta dos dois, o peixe que não quer se deixar abater e o homem que quer levá-lo como um troféu, é um livro extraordinário. Se você nunca leu, leia. É um clássico. Foi levado por Hollywood ao cinema e o ator que fez o pescador foi um grande ator da época, Spencer Tracy. Já morreu em 1969, morreu há muitos anos. Mas ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. E era um sonho, como o de todo escritor, receber aquele Prêmio Nobel. Entretanto, a partir daí, ele que era um jornalista famoso, ele que era um homem emérito, ele cobria guerras, tinha uma capacidade de colocar em palavras os pensamentos, as emoções, as entrevistas que fazia, como raramente se via. A partir daquele recebimento, em que o mundo inteiro o homenageou, ele passou a se atormentar. Porque ele queria de novo escrever uma obra-prima como aquela. E algo em seu coração dizia que ele nunca mais conseguiria. Esse foi o seu tormento. Ele deixou de ser feliz. Ele mal conseguiu aproveitar aquele momento único de glória em que o mundo inteiro olhava para ele, admirando o seu gênio. Ele já começou a lamentar o fato de que provavelmente nunca mais ele escreveria outro livro tão maravilhoso como aquele. E assim foi. Ele teve vários casamentos, foi um homem muito bonito, era um homem que adorava caçar, fazia coleção de armas, de espingardas em sua casa. E aí começou a acontecer uma coisa ainda mais grave do que a tristeza do seu coração, que não conseguia mais gostar da vida: o alcoolismo. Às vezes nós nos lançamos a condenar o outro
por um determinado vício, mas não sabemos se nós, no lugar do outro, resistiríamos por tanto tempo como o outro resistiu até lançar-se às dificuldades emocionais que o levaram àquele vício. Hemingway não só tornou-se um alcoólatra conhecido, como casou-se com uma mulher por quem ele se apaixonou, que era igualmente alcoólatra. Os amigos, e ele tinha muitos, porque era um homem extremamente educado, agradável, bom de coração, se reuniram certa vez para, numa reunião, propor a ele que se internasse em algum lugar para se desintoxicar. E propuseram à esposa ajudá-lo. A esposa, com a maior sinceridade, disse: eu não posso fazer nada, porque ele perdeu o gosto pela vida. E eu, igualmente, eu também sou igual. Por isso eu também bebo muito e eu não vou obrigá-lo a nada que ele não queira. E ele se internou várias vezes, porque chegava um momento em que ele ficava insuportável, ninguém conseguia estar ao lado dele. Depois da sua última internação, onde ele ficou algum tempo, os amigos viram tanta melhora nele, ele estava magro, bem disposto, que o convidaram para que ele fosse à sua casa de campo e lá permanecesse por algum tempo, para recuperar-se completamente. E ele disse: vocês têm toda a razão. Lá no campo, eu estou no lugar onde gosto, eu vou estar lá com vocês, me visitem, eu estarei lá com a minha mulher, vamos estar animados, quem sabe eu começo a escrever um outro romance. Entretanto, ele voltou a beber escondido. Mal havia saído da clínica de reabilitação. A esposa não tomou providência nenhuma. Ela gostava demais dele, até para contrariá-lo. E certa manhã, em 1961, quando ela sai para uma caminhada, ele diz a ela: não se preocupe, hoje acordei animado. Vá para a sua caminhada, depois tomaremos café juntos. Quando ela voltou, ele havia tirado a própria vida com a sua espingarda favorita. Não suportara, não simplesmente o alcoolismo, não simplesmente a frustração que carregava no coração, não o sonho que nunca se realizou de escrever um outro romance premiado, mas o que ele tinha perdido: gostar de viver. Ele que adorava aventuras, ele que se voluntariava como jornalista correspondente em todas as guerras do século XX, havia sido vencido por si mesmo. Por isso, quando nós falamos de gostar de viver, nós estamos falando do nosso dia a dia, de encontrar prazer nas pequenas coisas antes que as grandes venham, ou talvez não venham, mas as pequenas delicadezas, os pequenos afetos, os abraços que agora estamos impedidos de dar, mas que retornarão, nos fazem ter gosto pela vida. E não nos iludamos, por mais que os amigos espirituais, mais que os irmãos desencarnados nos falem da sua experiência fora da matéria, ela é única. Como para nós a vida na Terra, para cada um de nós é de um jeito também. Eu me recordo que o Chico, quando as pessoas perguntavam: Chico, você tem medo de morrer? Ele disse: de jeito nenhum, eu tenho medo do processo, porque eu não quero dar trabalho. E claro, não deu trabalho nenhum. Entretanto, ele dizia: olha, só tem uma coisa que às vezes eu observo. Todos os meus amigos que aparecem para mim desencarnados, nenhum deles está mais feliz fora da matéria do que estava na Terra. Há alguma coisa que falta, dizia o Chico, e talvez sejam as alegrias que só na Terra nós temos. E é verdade. Por isso viemos a ela muitas vezes, porque há coisas que só resolvemos no planeta que nos acolhe. Hoje a Terra,
provavelmente 1000 anos, 2000 anos atrás, ainda a terra. Um dia, outro lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai, afirmou Jesus, inesquecível. Mas sem alegria, meus amigos, sem bom humor, não dá. Porque aí as energias menos nobres nos acham com facilidade. Nós somos o passado em forma de presente. Então, se entramos em sintonia com um pensamento negativo, aquilo às vezes nos acompanha o dia inteiro. E volta e meia, o nosso pensamento retorna à lembrança menos feliz. Relatos de André Luiz nas obras maravilhosas que ele psicografou através do Chico, aos montes. Não só contando a própria história, mas a de tantos. Quando você entra em sintonia com aquilo que pode recuperar a sua emoção, tudo melhora. Você, com alegria, se recorda até das dores que você viveu. Mas quando você deixa cair a sua vibração, aquilo vai como uma bola de neve. Por isso, os próprios psicólogos nos lembram que começar um processo depressivo não é difícil. Sair dele leva muito tempo. Há quem se compraz em estar triste. Há quem fique satisfeito em só falar de dificuldades. Há quem só telefone para o outro para contar verdadeiras tragédias, dramas. E há quem, apesar de tudo que passa, tem sempre a boa palavra. Eu sinceramente desejo que sejamos todos assim. E não está fácil, porque já acordamos com as impossibilidades, com a solidão, com o afastamento das pessoas que amamos e das coisas que estávamos acostumados a fazer. Mas ainda assim é preciso saber esperar. A humanidade atravessou tantas coisas, atravessou guerras, e por mais que pareça que não, depois de tudo isso, sempre existiram aqueles que falaram de esperança, quando outros se deixaram levar pelo infortúnio, mas teriam se deixado levar de todas as maneiras, não só por causa de alguma coisa grave que tivesse acontecido. Lembram-se de Maria e Marta? Jesus, percebendo que elas tinham personalidades diferentes. Uma, quando Jesus chegava, sentava-se próximo a ele para ouvi-lo, embevecida com as histórias que Jesus contava. A outra ficava contrariada, porque havia muito trabalho, havia muita coisa a fazer. Havia pão a sovar, havia água a buscar no poço, e a irmã estava ali, parada, embevecida. Jesus percebia claramente que o coração de uma havia escolhido alimentar-se da palavra extraordinária de Jesus, enquanto a outra também tinha fé, mas estava sempre ocupada com o que achava que precisava fazer. Entretanto, quando o irmão delas, Lázaro, morre e Jesus estava em viagem, as duas estão juntas quando Jesus chega e dizem em uníssono: Senhor, sabemos que se aqui estivesses, nosso irmão estaria vivo. A mesma fé, maneiras diferentes. Se algo eu podia desejar a todos nós, é que a mesma fé, aquilo que nos diz mesmo na hora mais difícil, que tudo vai acabar dando certo, nos envolva a todos, mesmo que pareça que não. Mesmo que alguém tão chegado ao seu coração diga que não. Thomas Edison há semanas tentava fazer acender a pequena lâmpada no centro da mesa. E numa madrugada, exausto, ele ouviu seu melhor amigo dizendo: desista agora desse invento. Com certeza, cabe ao homem viver à luz de velas para sempre. Eu anotei aqui 700 experiências que você fez e que não deram certo. Imagine você de madrugada, escutar do seu melhor amigo que aquilo ao qual você dedica sua vida
não vai dar certo. Entretanto, Thomas Edison era um daqueles que veio à Terra para nunca desistir. Ele então diz ao amigo: agora é que eu não vou desistir, porque você já tem anotado aí as 7 coisas que eu fiz, que eu experimentei e que não resultaram em nada. Agora é que eu não vou desistir. E 2 noites depois, a lâmpada no meio da mesa se acende e muda a face do mundo para sempre. Ele adorava viver, Thomas Edison. Ele era amigo de Henry Ford. Aconselhava Henry Ford, porque Henry Ford, miliardário, só pensava em construir carros e carros e carros e ficar cada vez mais rico e aí por diante. Os dois eram amigos. Passavam tardes pescando, conversando, mas como espíritos eram bem diferentes. Os dois inteligentíssimos, mas os amigos espirituais dizem que Thomas Edison era alguém muito especial. E que, no mundo espiritual, ele, Graham Bell, que inventou o telefone, estão juntos em pesquisa para voltar juntos à Terra numa próxima existência e trazer para a Terra, através de um aparelho, que com certeza será um aperfeiçoar do computador, a possibilidade de que entremos em contato com aqueles que estão fora da matéria e os vejamos e conversemos com eles. Já imaginaram que será isso no futuro? Que extraordinário! Só pensando nisso já nos dá um gosto de viver e de imaginar que daqui a muito tempo nós vamos poder voltar à Terra e viver situações extraordinárias como essa. Quando retornamos à verdadeira existência, em algum momento, uma vez recuperados, nos perguntarão: o que nós fizemos? Como foi a nossa vida? Tudo aquilo que nós pudemos colocar no coração do outro vai falar de nós. Hoje, que a juventude, ou a saúde, ou as possibilidades parecem tornar distante o nosso instante de desencarne, isso não nos preocupa. Mas, num determinado momento, estará conosco. Que notícias! Conta Maria Dolores através de Chico Xavier, que ela ouviu os mentores perguntarem a ela: que notícias, minha irmã, você traz do mundo? Que notícias você nos traz dos abandonados, dos sofridos, dos esquecidos, daqueles que vagavam nas ruas, daqueles que você podia ter ajudado? E ela, impressionada ao olhar para dentro de si mesma, diz no final da poesia: Senhor, quando eu te pedir, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Por isso, meus amigos, gostar de viver é não só aproveitar tudo de equilibrado, de bom, de digno, de nobre que a vida na Terra nos proporciona, mas também corrigir o passado, construindo um futuro. Não só para nós, para todos. Depois que todo esse momento difícil passar e estivermos de novo portas adentro da casa espírita para receber e confortar as pessoas que com certeza procurarão doutrina espírita, que sejamos ainda mais fraternos, mais generosos, que nossos olhos possam olhar no fundo dos olhos do outro e dar a ele a certeza de que, seja qual for o problema dele, aquele problema encontrará a solução. E nós vamos falar de nós, vamos contar a nossa história, como era a nossa vida antes de acreditarmos naquilo que hoje nos beneficia e nos abençoa. Na verdade, quando a doutrina espírita surge em nossa existência, é mais do que ter fé, é ter certeza absoluta. Quando os hippies surgiram no mundo, na década de 60, eles trouxeram uma transformação impressionante. Eram tão jovens, tão alegres. E pela primeira vez, as pessoas mais velhas
perceberam que os jovens existiam, que tinham vontade, que podiam fazer uma revolução. E é claro que foi toda uma geração de almas que veio do espaço para isso. Mas, infelizmente, tanta coisa aconteceu no meio, porque a sombra também trabalha. Drogas, sexo sem nenhuma responsabilidade, acabaram infelicitando a tantos. Entretanto, muita coisa dos hippies permaneceu. Na década de 60, 70, os direitos civis começaram a ser uma obrigação. As pessoas começaram a questionar as diferenças. Por que racismo? Por que não aceitar o outro? Por que ter qualquer tipo de intolerância ou preconceito? Isso era um pensamento hippie. Houve um acampamento que os hippies tiveram por 16 anos e que era o único nos Estados Unidos, na verdade no mundo, que recebia jovens com deficiência. As pessoas com deficiência não existiam, nem para suas famílias. Elas se escondiam em casa. E eles abrem esse acampamento que durou anos e dali tanta coisa extraordinária surgiu. Porque então, quando eles passaram a se encontrar, não mais no acampamento, mas se tornaram amigos e foram para as ruas da Europa, dos Estados Unidos, para falar de acessibilidade. Como é possível, numa cadeira de roda, você subir degraus? E tanta coisa extraordinária aconteceu. E eram hippies que simplesmente gostavam de ter alegria e queriam que muita gente fosse alegre, de preferência todo mundo. Por isso, eu me recordo bem, na época dos meus avós espíritas, eu era muito pequena, mas o espírita era de uma, vamos dizer assim, seriedade exagerada. Meu Deus, qualquer sorriso era olhado assim meio com desconfiança. Qualquer manifestação, nossa, fulano é meio perturbado. E hoje sabemos que não é nada disso. Que as almas amigas gostam de estar conosco, não só porque significamos trabalho para elas, mas também satisfação de nos ver avançar, como elas avançam também. Uma vez o Chico, morto de dor nos olhos, Dr. Bezerra aparece de madrugada e ele diz: "Ô, Dr. Bezerra, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou um burrico, um burro de carga, mas pelo amor de Deus, o senhor pode me ajudar porque eu estou alucinado de dor no olho." E Dr. Bezerra, como bom cearense, deu uma risada e disse: "Meu filho, se você é um burrico, o que sou eu?" "O senhor", disse Chico, "é um veterinário de Deus. Me ajude, por favor." E Dr. Bezerra, sorrindo, colocou a mão sobre o olho do Chico. A dor desapareceu. Meus amigos, como dizia o grande Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Por isso, façamos o mesmo. Que essa luz se acenda em nós. Que quando dias melhores chegarem, e chegarão para todos nós, nós possamos ser tudo aquilo que nós ainda não somos. Que fique que seja essa a grande lição. Agora eu serei mais do que espírita. Serei um verdadeiro cristão de todas as maneiras. Quando Jesus chegava na casa das pessoas, a alegria das pessoas era imensa. Eles sabiam, mesmo na sua ignorância, que aquele homem trazia simplesmente luz. Por isso, já que Jesus está em nós, já que Ele é o nosso eterno amigo, que nós possamos sempre tê-lo ao nosso lado. Mas não simplesmente como alguém que nós vamos adorar, mas como companheiro de todas as nossas horas. Principalmente quando nós estendermos auxílio àquele que precisa.
Vamos combater de todas as maneiras o desânimo, o desalento, a tristeza, a depressão, onde estiverem. Vamos fazer palestra sobre isso, vamos discutir sobre isso, vamos ficar atentos aos jovens, aos pré-adolescentes, àqueles que sofrem bullying nas escolas e não têm coragem de contar em casa. Vamos ser amigos, não só pai e mãe, mas amigos dos nossos filhos e dos nossos netos. E com muita alegria dizer a eles que nós queremos que saibam que podem contar conosco em todos os instantes das suas vidas. Façamos isso. De que adianta ser fraterno nas campanhas Alta de Souza se portas adentro da nossa casa não conhecemos a real alegria de saber, porque sabemos que ali, no seio da nossa família, estão os amores de ontem, mas os cobradores de ontem também. Que haja alegria e que a maior alegria seja um dia nos encontrarmos pessoalmente e não através de uma palestra gravada. Tenho certeza absoluta que tanto eu como vocês, amanhã, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque nada nos impedirá de sermos felizes fazendo os outros felizes. Que gostar de viver seja a primeira condição para todos os dias recuperar a saúde talvez perdida, manter a saúde que porventura temos, mas principalmente transmitir a todo mundo a mensagem de fraternidade, de carinho, de beleza que o Cristo e tantos mensageiros ao longo do tempo nos ensinam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, afirmou Jesus. Por isso que nós possamos caminhar com Ele à nossa frente, nos apontando sempre mais uma oportunidade de servir. Que Ele nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas,
tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.